Minha esposa, com 41 anos, e eu, com 36, estamos casados há 12 anos. Temos um filho incrível de 11 anos. Até a noite passada, pensava que tínhamos um casamento sólido. Não tenho problemas financeiros nem de intimidade. Honestamente, agradeço a Deus todas as manhãs por tê-la como esposa. Agora, estou completamente perplexo. Recebi uma ligação do departamento de polícia local quando estava saindo do trabalho. Eles pediram que eu fosse à delegacia o mais rápido possível. Entrei em pânico e perguntei se algo tinha acontecido com minha esposa ou filho. No entanto, eles me instruíram a não me preocupar, apenas a comparecer à delegacia o quanto antes. Quando cheguei lá, fui levado a uma sala com uma mesa e algumas cadeiras. Perguntaram meu nome, ao qual respondi. Então, começaram a fazer uma série de perguntas sobre um colega de trabalho da minha esposa, com quem não tenho contato desde a festa de Natal da empresa no ano passado. Os policiais continuaram fazendo perguntas, como há quanto tempo eu sabia, como descobri. A única resposta que pude dar foi que não sabia do que estavam falando. Após cerca de 1 hora, parei de responder às perguntas deles e comecei a perguntar sobre a segurança de meu filho e minha esposa. Isso continuou por cerca de 2 horas, com eles saindo da sala periodicamente e voltando a repetir o processo, como em um programa policial barato. Na última vez que entraram, mostraram-me um vídeo da minha esposa com o colega de trabalho. Lembro-me apenas de ter gritado repetidamente: "O que diabos é isso?" Tive um ataque de pânico ali mesmo na delegacia. Os policiais chamaram um paramédico para me examinar e ele disse que minha pressão arterial estava muito alta. Ele queria que eu fosse ao hospital, mas recusei e disse que precisava encontrar minha esposa e meu filho. Depois de me acalmar, os policiais explicaram que o homem no vídeo estava tendo um caso com minha esposa e, aparentemente, várias outras mulheres. Ele foi encontrado gravemente ferido naquela manhã em sua garagem. Ainda estava vivo, mas em estado crítico. Sua esposa deu permissão para a polícia vasculhar seu telefone e computador, onde encontraram o vídeo da minha esposa. Perguntaram onde eu estava naquela manhã e eu disse que estava na academia e depois no trabalho. Disseram que eu poderia ir embora, mas talvez não devesse ficar em casa, pois não sabiam se o caso dele com minha esposa poderia ser o motivo do ataque. Também informaram que minha esposa não era a única pessoa com quem ele estava tendo um caso. Corri para casa, peguei meu filho e fomos para a casa dos meus pais, a 45 minutos de distância. Ainda não ouvi nada da minha esposa, pois seu telefone vai direto para a caixa postal. Liguei para o policial que me deu seu cartão e ele disse que ela está no hospital com o homem com quem ela estava tendo um caso. Devido à natureza do ataque, muitas informações foram retidas. Nossas agências de notícias locais relataram apenas como uma agressão em um breve resumo nas notícias noturnas. Para aqueles que duvidam que a polícia agiria assim, estão completamente errados. Descobri com meu advogado que a polícia pode literalmente fazer ou dizer o que quiserem, especialmente se você não estiver sob prisão. Isso inclui mentir diretamente para o seu rosto. Acontece que minha esposa não estava no hospital com seu amante. Entrei em contato com o detetive e descobri que ela tinha sido internada na unidade psiquiátrica do hospital muito antes, enquanto ele ainda estava na cirurgia. Não sei por que mentiram sobre isso, mas mentiram. Depois de acordar, entrei em contato com o sócio do escritório de advocacia do meu tio, que é um amigo da família. Ele veio até a casa dos meus pais e sentou-se comigo para discutir minhas opções. Todos do escritório de advocacia estão me representando tanto no divórcio quanto na defesa criminal. No mesmo dia, conseguiram uma ordem de custódia de emergência e uma ordem de proteção contra minha esposa para mim, meu filho e meus pais. A audiência está marcada para daqui a 60 dias. A polícia serviu a ordem no dia seguinte, quando estava saindo do hospital psiquiátrico. Segundo o irmão dela, que é um amigo pessoal próximo meu, ela não reagiu bem. Está ficando com os pais dela por enquanto. Ainda não falei com ela, e ela também não fez nenhuma tentativa de falar comigo.
Não sei se é por vergonha, indiferença ou por causa da ordem de proteção. Mas estou feliz, mesmo assim. Minha esposa não é a pessoa que eu pensava que fosse, e estou envergonhado por não ter percebido antes. Tive que contar ao meu filho, então decidi dizer a verdade de maneira adequada à idade. Literalmente, as primeiras palavras dele foram: por favor, não deixe mamãe me levar embora. Perguntei-lhe por que ele diria isso, e pelo que ele me contou, minha esposa tem tratado ele muito mal quando eu não estava por perto. Disse a ele que se contasse para mim, ela o levaria embora, e ele nunca mais me veria. Ela tem causado angústia emocional em nosso filho, e eu fui completamente cego para isso. Isso me afetou mais do que o vídeo, para ser honesto. Relatei ao advogado o que meu filho disse, e ele utilizou a declaração dele, o estado mental dela e a internação para obter a custódia de emergência. Entrei em contato com a escola dele para obter recursos de terapia, e ele começará a terapia após o ano novo. Sinto-me como o pior pai que já existiu neste momento. Quanto às nossas famílias, os pais dela entraram em contato comigo na terça-feira e pediram para nos visitar. Eu ainda estava na casa dos meus pais na época e disse a eles que podiam vir, mas que ela não era permitida em nenhum lugar perto de nós. Eles concordaram. Estavam tão arrependidos, e a pobre mãe dela não parou de chorar o tempo todo que esteve conosco. Seu pai estava desolado. Ambos disseram que sentiam que algo estava acontecendo com ela e que não a criaram para ser assim. Nos abraçamos e choramos antes de eles partirem, e eu disse a eles que sempre farão parte de nossas vidas, não importa o que aconteça com o divórcio. Depois do que meu filho me contou, a visita deles foi a parte mais difícil de todo o nosso sofrimento. Meus advogados têm feito um trabalho incrível até agora. Eles descobriram que o homem com quem minha esposa estava se relacionando tem um extenso histórico criminal. Um dos advogados me informou que, quando foram imprimir o primeiro registro de prisão do sujeito, a impressora funcionou por 5 minutos seguidos. De acordo com o que puderam descobrir, ele está atualmente em liberdade condicional por crimes relacionados a drogas e teve afiliações com gangues no passado. Ele ainda está vivo, mas em estado crítico e ainda pode não sobreviver. O escritório tem um investigador que entrou em contato com o colega de trabalho que levou minha esposa para o hospital. O colega informou que o caso de minha esposa era um segredo aberto no escritório. Meus advogados acham que foi assim que a polícia descobriu quem eu era e quem era minha esposa no vídeo. Existem várias fotos da festa de Natal do ano passado no trabalho dela, e minha esposa e eu estamos em várias delas. É assim que estou neste momento, nessa situação toda. Estou apenas triste, ainda perdido e despedaçado. Quanto tempo dura essa tristeza? E tem alguma maneira de superar esse sentimento mais rápido? Como em um sonho, tudo o que acabei de dizer parece que está acontecendo com outra pessoa. Meu filho está muito melhor. Ele começou a terapia na primeira semana de janeiro, e a diferença já é perceptível. Perguntei a ele se sentia confortável comigo falando com a terapeuta dele, e ele disse que sim. Então, tive algumas conversas com ela. Segundo a terapeuta, minha futura esposa verbal e emocionalmente manipulava nosso filho sempre que estavam sozinhos juntos. Ele não podia fazer barulho ou incomodá-la de qualquer maneira. Quando estava em casa, ela o deixava sozinho por horas a fio e até mesmo durante a noite se eu estivesse fora da cidade. Ela então o ameaçava, dizendo que ele seria levado embora e nunca mais me veria se contasse para mim ou para qualquer outra pessoa. A terapeuta disse que isso o fez sentir-se impotente e dependente em uma época de seu desenvolvimento em que deveria estar se sentindo capacitado e autossuficiente. Com isso em mente, comprei um celular para ele e o ajudei a memorizar os números de telefone dos membros da família e tantos endereços relevantes quanto possível. Também tenho ensinado a ele noções de consciência situacional para prestar atenção aos nomes das ruas e como ler endereços dos prédios. Também fizemos simulações de como pedir ajuda às pessoas e como explicar claramente para estranhos que ele está em perigo e não se sente seguro.
Sei que isso pode parecer bobo, mas meu filho pode ser um pouco introvertido e tímido quando não se sente confortável. Mesmo que tenhamos começado isso apenas algumas semanas, consigo ver que está realmente aumentando sua confiança. Qualquer sugestão sobre como continuar a desenvolver sua autonomia seria realmente útil. Sua segurança e bem-estar ainda são minha principal preocupação no momento. Quanto a mim, estou indo tão bem quanto o esperado. Comecei a terapia por volta do mesmo tempo que meu filho, embora não fale com meu terapeuta tanto quanto ele. Tem me ajudado a poder falar sobre meus pensamentos e sentimentos sobre tudo o que aconteceu conosco e com nossa família. A tristeza se foi, mas foi substituída por uma bola de fogo de raiva no fundo do meu estômago sempre que penso na minha futura ex-esposa e no que ela colocou em nossa família. Engraçado o suficiente, embora eu odeie sentir raiva, é muito mais fácil lidar com ela do que com a tristeza. Meu terapeuta diz que isso faz parte do processo de luto, e não é como nos sentimos, mas como canalizamos essas emoções, é o que importa. Quanto à minha situação legal, bem, vou ser sincero, é a coisa mais assustadora que já enfrentei na vida. Foi concedida a guarda temporária total e pensão alimentícia, o que eu não queria, mas meu advogado praticamente exigiu que pedíssemos, assim como a continuação da ordem de proteção para mim e meu filho. A pedido de uma audiência para uma ordem, a qual nem minha esposa nem seu advogado compareceram, o juiz perguntou se permitiria visitas supervisionadas, mas meu filho se recusou, então meu advogado me disse para levá-lo junto. O juiz perguntou ao meu filho se ele falaria com ele sozinho, e ele concordou. O juiz, o estenógrafo e um oficial de bem-estar da criança foram para o gabinete com meu filho e conversaram por cerca de 10 minutos. Depois da reunião deles, o magistrado concedeu as medidas temporárias e prescreveu terapia e avaliação psicológica para meu filho. Felizmente, o terapeuta com quem ele está consultando está de alguma forma afiliado ou credenciado para trabalhar com os tribunais, então ele não precisará buscar outro terapeuta. Meu advogado disse que isso é uma vantagem, pois significa que seu terapeuta pode fornecer uma recomendação para a guarda. No entanto, ainda estou apreensivo com a possibilidade dela obter a guarda, dada sua conduta anterior. Quanto ao amante, não possuo muitas informações além do que meus advogados apurara, ele está vivo, mas ainda hospitalizado. Não recebi atualizações da polícia desde minha entrevista inicial. Então, não há novidades a relatar. Quanto à minha futura ex-esposa, ainda não a vi desde o dia em que fui interrogado. Até quinta-feira, ela tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mas optei por não atender. Quando ela ligou de outro número, desliguei imediatamente. Não tenho nada a dizer a ela e não desejo ouvir o que ela tem a dizer para mim. O advogado dela solicitou uma audiência preliminar para nossa mediação designada pelo tribunal. Ela foi notificada na segunda semana de janeiro e compareceu com seu advogado. Sei que isso pode parecer mesquinho, mas mesmo com a máscara, ela aparentava estar mal. Minha futura ex-esposa sempre foi uma mulher atraente e atlética. Juro que em nossas fotos juntos, ela parecia uma modelo. No entanto, agora, ela perdeu tanto peso que é perturbador. Ela parecia doente e frágil, mal olhando para mim durante a maior parte da reunião. Em suma, as demandas apresentadas foram ridículas. Eles desejavam visitas durante os procedimentos de divórcio e guarda compartilhada. Depois, queriam que abandonássemos as ordens de proteção, e ela deseja coabitar até que o divórcio seja finalizado. Não estou brincando, depois de tudo isso, ela deseja viver na mesma casa. Foi tão insultante que minha cabeça latejou durante toda a reunião. No entanto, tudo valeu a pena pela grande revelação que fizemos ao advogado dela. Seu advogado perguntou como deveríamos lidar com a descoberta para a divisão de bens, ao que meu advogado ficou chocado e disse que a divisão de bens já estava estabelecida no acordo pré-nupcial. A expressão do advogado dela foi impagável, pois ela não tinha informado seu advogado sobre o acordo pré-nupcial. Meu falecido tio, que foi o sócio fundador do escritório de advocacia que utilizo, redigiu esse acordo. Ele inclusive contratou um advogado para revisá-lo antes de nos casarmos.
Segundo meu advogado, é uma obra-prima, pois nunca misturamos nossas finanças. A casa em que vivemos foi um presente para mim de meu tio antes do casamento. Todas as contas de serviços públicos e seguros estão em meu nome, assim como todos os veículos estão registrados apenas em meu nome. Nunca assumimos dívidas um para o outro. Temos uma conta poupança compartilhada para despesas domésticas e um fundo de emergência, dos quais ela já esgotou a maior parte. O acordo pré-nupcial estabelece que todos os bens e dívidas matrimoniais devem ser divididos igualmente, e a propriedade de todos os ativos intangíveis e dívidas pessoais reverterá para o indivíduo que os acumulou. A cláusula de adultério simplesmente afirma que concordamos que se qualquer uma das partes for pega ou admitir ter cometido adultério, perderá o direito a qualquer forma de pensão alimentícia conjugal. Há muito mais detalhes, mas meu advogado garante que tentar invalidar esse acordo pré-nupcial será praticamente impossível, pois é o mais justo que ele já leu. A última solicitação do advogado dela foi o que realmente me surpreendeu. Ele pediu que adiássemos a mediação oficial por 6 meses, enquanto minha ex-esposa fica em uma clínica de reabilitação para tratamento de uso de substâncias. Conversei com meu advogado, e ele disse que discutiríamos isso e voltaríamos com nossa decisão. Antes de sairmos, minha futura ex-esposa falou literalmente pela primeira vez e me pediu para ler uma carta que ela havia escrito para mim. Meu advogado me alertou sobre possíveis armadilhas, mas decidi aceitar. Quando cheguei em casa, agora eu gostaria de não ter lido. A carta começou com todos aqueles clichês de traição dos quais todos me avisaram: eu te amo, eu amo nossa família. Ela admitiu ter maltratado nosso filho e se odiava por isso. Ela expressou seu desejo de reconstruir nossa família, mas explicou que começou a abusar de medicamentos após uma cirurgia importante cerca de 2 anos atrás. Eventualmente, começou a comprá-los de algumas pessoas com quem trabalhava, incluindo seu amante. Ele se tornou seu fornecedor principal, e quando ficou sem dinheiro, começou a dormir com ele para compensar a diferença. Ela disse que escondeu isso de mim porque tinha medo de que eu a fizesse parar, e que não conseguia se sentir bem sem os medicamentos. Ela afirmou que ele não significava nada além de uma fonte de droga para ela, e que se odiava por fazer o que fez, tanto consigo mesma quanto conosco. Agora, ela diz que entende quão terrível foi o que fez e quer melhorar pela nossa família. Ela me pediu pelo menos para dar-lhe algum tempo para provar que quer isso. No entanto, quero deixar registrado que nunca mais voltarei com minha esposa. Nosso casamento acabou no momento em que ela me traiu e abusou de nosso filho. Mas onde eu estava enquanto tudo isso acontecia? Sinto-me ingênuo e idiota. Como devo abordar isso daqui para frente? Estou apenas dispensando-a ou ainda estou justificado em me sentir traído? Sinto-me um fracasso como marido e pai agora. Quero dizer que não sinto mais nada por ela além de raiva e ressentimento, mas sei que ela não tem mais o benefício da dúvida, e não posso arriscar mais o bem-estar do meu filho por ela. Ela precisa enfrentar isso sozinha. Depois de ler os comentários aqui, estou me perguntando se ela não me enviou aquela carta para se preparar para ter uma desculpa para continuar sua espiral descendente. Fui informado de que não mostrar compaixão não é o mesmo que ser vingativo. Preciso internalizar isso. Deixá-la cair não é o mesmo que chutá-la quando ela está no chão. Ela me colocou em uma situação impossível de ajudá-la. Não posso arriscar meu filho se sentir traído por mim. Ainda estou seguindo com o divórcio, mas posso entrar em contato com a clínica de tratamento dela para ver se consigo apoiá-la à distância. Quero apoiá-la como ser humano e pelo amor que realmente compartilhamos em algum momento, mas meu filho é minha prioridade agora. Além disso, meu advogado estava pronto para abrir a champanhe quando li para ele a nota dela. Ele disse que é uma admissão de dependência não tratada, o que praticamente me garante a guarda total. Aquela última carta foi uma jogada emocional. Ela sabe que estragou tudo e que isso pode deixá-la sem nada. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela.
Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que foi demitido porque gritou com a filha do chefe, mas depois viu a justiça sendo feita para o seu lado, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.